Que essa terça-feira foi mais um dia de terror com a guerra. Os líderes mundiais, como o presidente americano Joe Biden e o premier israelense Benjamin Netanyahu, prometeram uma resposta dura ao Irã. Acompanhe. Como já tinha anunciado, Israel avançou com uma ofensiva terrestre controlada no território libanês. Em retaliação, o Irã disparou mísseis em direção ao país. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que o ataque é resposta às mortes do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. Os militares israelenses ressaltaram em um comunicado que os sistemas identificaram cerca de 180 mísseis disparados do Irã. O espaço aéreo de Israel foi fechado por cerca de 1 hora e reaberto após o ataque, conforme anunciaram autoridades aeroportuárias. Nas cidades israelenses, a terça-feira foi de alerta e de medo. Sirenes de alarme antiaéreo soaram depois do exército pedir à população para se preparar para um ataque de grande escala da República Islâmica. No entanto, os Estados Unidos afirmaram que a ação iraniana foi ineficaz. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou não saber sobre nenhum dano a aeronaves ou ativos militares estratégicos em Israel. Ele destacou que, até o momento, o ataque parece ter sido derrotado. Já o secretário de Estado americano, Antony Blinken, ressaltou que o mundo deveria condenar o que chamou de ação inaceitável do Irã. O premier do Líbano, Najib Mikati, convocou uma reunião com representantes da ONU e embaixadores estrangeiros. O objetivo é cobrar ajuda humanitária ao país. Ele alegou que existem cerca de 1 milhão de pessoas que se deslocaram até agora em razão da guerra. Longe das câmeras, o premier foi flagrado dizendo que o país enfrenta uma das fases mais perigosas da história. Em Israel, o porta-voz do exército, Daniel Hagari, voltou a subir o tom contra o Líbano e o Hezbollah. Se o Estado do Líbano não consegue afastar o Hezbollah da nossa fronteira, não temos escolha senão fazê-lo nós próprios. O exército israelense deve ter apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos para coordenar uma resposta militar ao ataque iraniano. Os próximos dias serão de tensão em todo o Oriente Médio e o mundo acompanha com toda a preocupação o risco de um crescimento da guerra. Bom, Dora Kramer, Cristiano Vilela comentando os destaques dessa terça-feira. Claro, a gente já falou bastante sobre o conflito no Oriente Médio. Agora, o que vai ser mais preponderante, Dora, a partir desse momento? Porque a gente falava das questões dos organismos internacionais, ou seja, não há mais uma força tão grande com a ONU em relação a isso para tentar brecar possíveis avanços, e é um cenário, uma geopolítica da guerra que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ter mais pálida ideia. Amanhã tem reunião do Conselho de Segurança da ONU, que a gente já viu, qualquer resolução vai ser provavelmente solenemente ignorada. Aí você me pergunta, do que depende? Depende do que Israel vai fazer combinado com os Estados Unidos. Você viu que hoje o presidente Joe Biden diz que não conversou com Netanyahu. Aí eu fiquei sem entender. Se ele não conversou porque ele não quis procurar o premier israelense, ou se o israelense não quis atender o presidente americano, que seria um sinal de fragilidade muito grande para o Biden. Então, isso vai. Eu não tenho ideia de se, por exemplo, porque Israel já disse, haverá consequências severas. Consequência severa não inclui solução diplomática, tá certo? Né? Não inclui cessar fogo. Então, a gente precisa ver se essas consequências severas virão de acordo com o desdobramento, se haverá mais algum desdobramento, se esse ataque do Irã, que segundo os Estados Unidos foi mal sucedido, será pontual, ou se não, se combinado com os Estados Unidos, se é que haverá uma combinação, os Estados Unidos diz que esperam que sim, já haverá uma reação ou algum tipo de retaliação imediata. Está todo mundo num ambiente de incerteza e muita tensão.